Olá, tudo bom? Estudar para quê? Para que estudar? Essa é a pergunta do nosso vídeo de hoje. Mas primeiro eu quero agradecer a todas as pessoas que estão curtindo o canal, que estão compartilhando, que estão interagindo e que estão lá também ativando, né, o sininho se quiser receber aviso de quando tiver vídeo novo, se quiser também, né? E hoje eu começo com essa seguinte pergunta. E eu gostaria que você fizesse essa pergunta a você agora, nesse momento. Se quiser, coloca aí nos comentários também. Estudar para quê? Por que você estuda? Qual é a finalidade? Já parou para pensar? E aí tem algumas frases que a gente escuta por aí. Estuda para ser alguém na vida, estuda para passar na prova, estuda para passar de ano, estuda para ganhar dinheiro, estuda para arrumar um bom emprego. Tudo isso é possível conseguir sim com o estudo. É possível. Não é uma garantia, mas é possível, é uma possibilidade. Ser alguém na vida é mais relativo, porque afinal de contas todo mundo já é alguém, independente dos estudos. E para ser feliz? É possível estudar para ser feliz? Ser feliz estudando? É uma outra questão que a gente vai desenvolver. Antes disso, eu gostaria de fazer uma diferenciação, uma coisa muito importante, que é o conhecimento escolar, aquilo que a gente aprende nos bancos da escola, o conteúdo, né, didático, do conhecimento mais amplo, que é o conhecimento que a gente adquire também na escola, mas ao longo da vida, né, no nosso dia a dia, os livros que a gente lê, as pessoas que interagem com a gente. Então, o que eu estou defendendo hoje é a ideia de você ter sempre uma mente, né, você ter sempre um coração de estudante, uma mente de estudante. E eu não estou falando aqui do estudante que veste o uniforme e vai para a escola, mas aquele estudante que está sempre em busca de um novo conhecimento. Porque o mundo muda. Pensa lá, estamos em 2020. Em 1920, a maior parte das coisas que nós temos hoje não tínhamos. Dá uma olhadinha aí na sua casa e tenta imaginar 100 anos atrás, em 1920, quantas coisas que você tem hoje aí na sua casa. Dá uma olhada aí na cozinha, na sala, no quarto, e que já eram possíveis de ter em 1920. Poucas, creio eu, principalmente na área tecnológica, televisão, esse tipo de coisa, internet, youtuber e tudo mais. E se a gente pegar agora a década de 80, a década de 90, que muita gente aí já era nascido, a maioria das coisas que a gente tem hoje, principalmente na área tecnológica, a forma como a gente aprende também mudou, né? Estamos no meio de uma pandemia e os estudantes e os professores estão se reinventando em torno dessa nova realidade. Isso tudo para mostrar que aprender, estar sempre aprendendo, né? Usando esse gerúndio aí, aprendendo, a ideia de que o conhecimento ele tem um início, mas ele não tem um fim nunca, porque você está sempre se atualizando. E conhecimento é bom? Isso é uma outra questão também. Na maior parte das vezes sim, mas depende de quem faz uso dele. Por exemplo, a pessoa que criou a bomba atômica, a pessoa que fez uso da bomba atômica, né, para matar milhares de pessoas. É um conhecimento que foi utilizado para o mal. As outras pessoas que estão pesquisando, que já criaram inúmeras vacinas e inúmeros remédios, enfim, para salvar vidas, como se está tendo agora, né? Inúmeras pesquisas em torno de uma possível vacina, ainda a confirmar, para o novo coronavírus. Então, o conhecimento, ele depende da pessoa que o utiliza, ele depende da pessoa que vai fazer uso dele. Uma faca sozinha não mata. Ela mata nas mãos de um assassino, porque nas mãos de um cozinheiro, ela prepara um delicioso jantar. Isso vale também para o conhecimento. E aí vem uma outra questão. Você se conhece? Esse tem que ser e deveria ser o primeiro e o primordial, o maior de todos os conhecimentos. Conhece a ti mesmo, né? Já dizia o filósofo há mais de 3.000 anos. Esse deveria ser a sua primeira busca, conhecer a si mesmo, saber quem você é, o que você quer com a sua vida, que conhecimento você está buscando
a partir do momento que você se conhece, você sabe por que você está estudando, o que você está buscando. E aí, até o final desse vídeo, fica aí que eu vou mostrar alguns livros, algumas ideias para quem gosta, para quem quer, tá? Livros mais leves, livros mais densos. E agora eu vou enumerar alguns motivos pelo qual deveríamos todos ter uma postura sempre de estudante. Vou pegar aqui, fiz até uma listinha, ó. Vou pegar aqui. Motivos para buscar o conhecimento. Escrevi alguns para não esquecer. Mais clareza das coisas e menos chances de ser enganado. Eu já vi inúmeras pessoas serem enganadas pelo simples fato de não saber ler um contrato, né, de não saber onde está assinando, de não saber fazer uma contagem, enfim, coisas simples, até mesmo estelionato aí, golpes que são dados por falta de conhecimentos até simples. Não estou falando aqui de conhecimento de faculdade, não. Alguns conhecimentos que a gente pode adquirir no dia a dia. Conhecer seus direitos também, não ser privado deles. Direitos do consumidor, direitos quando você vai adquirir um bem, direitos em diversas outras áreas. Quando você conhece o seu direito, você também consegue se posicionar como cidadão. Conhecer seus deveres, isso também é importante, a gente fala de direitos, né? E não ser punido por não cumpri-lo. Um exemplo bobo, simples. Se você dirige, você não pode dirigir de chinelo. Então é um dever que você dirija com calçado que se fixe aos pés. Né? A partir do momento que você conhece isso, né, e memoriza, grava isso, você também não passa a não ser punido, né, numa eventual parada por aí. Mais chances de ter um salário melhor. A gente pode estudar também para ter um salário melhor. Não é garantia. Você vai dizer assim, mas eu conheço fulano que não estudou e tem mais dinheiro do que eu. Mas o fulano de tal, aquele cara rico, aquela mulher rica. Mas tudo isso, tem aquele jogador de futebol que não estudou muito, não tem faculdade e ganha muito mais do que eu vou ganhar toda a minha vida. Tudo isso é verdade, mas todas essas pessoas são exceções. Porque para cada um milionário que não estudou, existem outros milhões que não tiveram a mesma chance. Então, não mire, né, nessa pessoa que por acaso não estudou e conseguiu ganhar milhões, porque é uma exceção. As chances, vamos trabalhar aqui com chances, matemática. As chances de você estudando conseguir um salário melhor são bem maiores do que as chances de você não estudando se tornar milionário. Ambos os casos são possíveis de acontecer, mas as chances, quando você estuda, são muito maiores. Não é uma garantia, entenda bem, mas são muito maiores. Você pode também, estudando, até mesmo economizar, podendo você mesmo fazer coisas que antes você tinha que pagar. Vamos dar um exemplo aí de novo desse momento de quarentena, de pandemia, né? Porque eu não tô falando só de um conhecimento, de um estudo teórico, daquele que você aprende na escola. Esse é fundamental. Estou falando de um conhecimento como um todo. Imagina, por exemplo, que você não sabe cozinhar. Uma coisa básica, afinal de contas, comer é uma necessidade humana. E aí agora você está na quarentena, você está em casa, você tinha uma pessoa, de repente, cozinhava para você e não pôde mais pagar. Ou você comia na empresa, se alimentava lá e agora, por algum motivo, está em casa. Enfim, se você sabe cozinhar e precisa economizar, você não precisa estar comprando em restaurante. Você pode cozinhar em casa, por exemplo, e economizar aí uma boa grana. Né? Isso para o caso que você queira economizar. Se você não quiser, também você compra, porque você ajuda o pequeno comerciante. Isso é só uma ideia de como o conhecimento ele permeia toda a nossa vida. Né? Ele está presente em várias áreas, não só nos livros. Né? Eu estou falando aqui de conhecimentos amplos, né? Conhecimentos como um todo. Enfim. E o maior de todos os conhecimentos que eu já coloquei, que penso eu ser o autoconhecimento. Quando você se conhece, você evita uma série de problemas. Vou dar alguns exemplos até bobinhos, né? Se eu percebo que uma pessoa está me chateando,
e eu me conheço, eu sei que eu sou do tipo pavio curto. Eu já sabendo disso, eu me afasto para evitar problema. Ou se eu sei que eu vou a um lugar e lá eu vou me aborrecer com alguma situação. Tô dando exemplos bem simples, né? Ou quando eu conheço o meu corpo, eu sei que se eu comer muito um determinado alimento, eu posso passar mal, né? Tem pessoas que têm azia, tem pessoas que têm má digestão, esse tipo de coisa. Então, novamente, conhecimento como algo mais amplo, não só como conhecimento escolar. E outra coisa, um último aqui, melhores relacionamentos. Quando eu me conheço e conheço também um pouco do outro, eu consigo me relacionar melhor com as pessoas. Vou dar outro exemplo também corriqueiro, simples, mas muito presente. TPM. Se você sabe que tem TPM, ou se você convive com uma mulher que tem a TPM, você conhece, você evita, você não vai falar daquele problema sério, grave, você não vai marcar uma DR, né, pro dia que a pessoa tá de TPM, né? Isso aí é uma alteração hormonal, né, que algumas pessoas sofrem, que algumas pessoas passam por isso. Então, eu tô falando tudo isso para quê? Eu posso evitar brigas, por exemplo. Eu tô falando tudo isso para mostrar a importância de estar sempre buscando conhecimento. E aí hoje eu trouxe uma lista de alguns livros, são livros que eu já li e que fica como sugestão para quem quiser. Vou mostrar aqui alguns, tá? São leituras, não são leituras específicas de uma determinada área. São leituras que várias pessoas podem ler e que vale a pena. O primeiro deles, Argumentação, a ferramenta do filosofar, tá? É de uma coleção, ela é pequenininha, é fácil de ler. Afinal de contas, gente, a argumentação é o que a gente mais precisa nesse momento em que as pessoas dizem assim, não, porque não, eu tenho razão e acabou, e ninguém sabe argumentar. Então, acho que é um livro importante, tá? Quem desejar. Ainda na área de filosofia, tem aqui Filosofia e Nós com Isso, do Mário Sérgio Cortella, que muitos já devem ter conhecido. Ele é bem famoso, tem canal também no YouTube. Fala da importância e são textinhos pequenos, simples, fáceis de ler, que você pode ler em poucos minutos, tá? Aqui ainda do Mário Sérgio é uma coleção também, tá? São 4, porque um tá emprestado. É uma coleção também, Pensar Bem Nos Faz Bem. São reflexões sobre diversos aspectos da vida, também em formato de textos pequenos, bem fáceis de ler e que podem provocar reflexões interessantes. Um outro aqui é mais específico, mas que eu gosto bastante. O Cérebro Desconhecido. Como o sistema digestivo afeta nossas emoções, regula nossa imunidade e funciona como um órgão inteligente, do Elion Polva. Para quem tiver interesse, ele é um pouco mais específico, mas ele não é difícil de ser lido, tá? Não precisa ser lido só por profissional. Falando da importância do intestino e de como ele afeta as nossas emoções, o nosso dia a dia. Ele é conhecido como o nosso segundo cérebro, né? Um cérebro desconhecido. Inclusive, eu acho também que vale bastante a pena a leitura, quem tiver esse interesse. Já reparou quando a gente se aborrece, quando tem uma chateação, qualquer coisa que seja, ou uma forte emoção, como que muitas vezes o intestino muda? Ou ele trava, muitas vezes ele trava, ou ele se desarranja, enfim, vale a pena também a leitura. O Pequeno Príncipe, que é um clássico já, fácil até de encontrar aí na internet, tá? É uma leitura também, pode ser infanto-juvenil, acho que vale a pena. Esse aqui, Disciplina Positiva, para quem tem filhos, eu acho que vale muito a pena para quem tem filhos pequenos, até adolescentes. A autora é a Jane Nelsen. Ela tem 7 filhos, ela conta a história dela, ela também é uma acadêmica, é um livro fácil de ler. No mais, o principal ponto é a defesa de que
é possível você educar sem ser aquela disciplina rígida, dolorosa, mas sem ser também aquela coisa frouxa, né? Aquela coisa sem orientação. Então a ideia de disciplina positiva dela também é bem interessante. E por último, o autor até esteve no Brasil o ano passado, é um best-seller internacional, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, já está na 44ª edição, do Yuval Noah Harari. Como eu disse, ele já esteve no Brasil. E, na verdade, esse livro, ele ilumina grandes questões da história e do mundo moderno. Ele faz um traçado, não é um livro de história, necessariamente, mas ele é um historiador, o autor, ele faz um grande apanhado de várias questões da humanidade ao longo dos séculos, ao longo de toda a nossa história. É um livro bem grosso, mas eu acho que vale muito a pena a leitura, tá? É o meu livro de cabeceira, um best-seller. Então, gente, eu encerro esse vídeo hoje dizendo o seguinte: pense e tente ser a cada dia a melhor versão de você mesmo. Não tente ser melhor do que ninguém, tente ser melhor do que você mesmo. Já repararam que toda noite os nossos celulares, eles fazem backup, eles se atualizam? Quem nunca ouviu falar, mas entre 2 e 5 horas da madrugada é feito backup do WhatsApp. Muitas vezes temos que atualizar aplicativos porque eles ficam desatualizados. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu gostaria de propor a você que nos próximos dias você tente ser a melhor versão de você mesmo. Não seja melhor do que ninguém. Seja a cada dia melhor do que você mesmo. Supere-se. Abraços.